sobre hipomelanose macular. Esse é um tema, vou repetir o nome, hipomelanose macular. É um nome que já foi chamado, foi até maior, hipomelanose macular progressiva. Hoje a gente fala só as duas primeiras palavras. É um tema que ele é comum no consultório e que muita gente não sabe o que é, incomoda muita gente, tá? Geralmente a mulher, ou seja, sexo feminino, a mulher de pele negra ou a pele morena, mas pode acometer o homem, tá? Pode acometer inclusive o homem de pele clara, mas realmente é mais frequente na pele morena, na pele negra e no público feminino. Lembrando que tem também bastante no público masculino de pele negra ou morena. O que é esse problema? Por que eu quis dizer problema e não doença? Tá? Aqui é uma questão talvez um pouco pessoal, não sei se todos os meus colegas dermatos concordariam com essa colocação, porque a gente não sabe muito bem o que é ainda esse distúrbio, mas é um distúrbio de pigmentação na pele, é um distúrbio que leva ao paciente a ter como se fossem cores diferentes na mesma ou no mesmo trecho de pele. Então, se eu falar aqui o exemplo clássico, quem tem ou já viu quem tem vai reconhecer. Imagina o dorso, as costas de uma pessoa, perto ali da região lombar, que é da parte mais baixa das costas, e começa a imaginar ali pequenas diferenças de nuance de cor. Uma pele mais morena, do lado de uma pele um pouco mais clara, do lado de uma pele mais morena, como se aquela pele tivesse toda mosqueada ou entremeada por cores diferentes. Isso é a famosa hipomelanose macular. Ela muitas vezes é considerada uma micose, então tem muito colega que às vezes ainda olha, vê e não consegue diagnosticar direitinho que é uma hipomelanose macular e sugere inicialmente um tratamento para micose. Às vezes o nosso paciente ele trata e vê que não melhorou, passa por um outro colega, às vezes também não tem ali um bom diagnóstico. E enfim, talvez demore um pouquinho, mas finalmente ele chega num colega que está acostumado a ver e esse colega consegue realmente fazer essa diferença, que muitas vezes é difícil, tá? Concordo, entre micose e hipomelanose. E aí, quando ele faz essa diferença, ele esclarece para o paciente que aquilo que ele tem é um problema, um distúrbio da pigmentação da pele dele e que ele vai precisar, de certa forma, aprender a conviver com aquilo, porque a gente não tem ainda nada realmente muito específico para tratar esse problema. O que nós podemos falar para amenizar o sofrimento dessa pessoa é que isso não vai causar nenhum transtorno maior na saúde dela e que, caso ela queira realmente se livrar das manchas, há alguns recursos na dermatologia, alguns recursos de tratamento que podem amenizar e muitas vezes até fazer com que as manchas sumam completamente. E quando eu falo manchas, eu estou falando da diferença de cor, que a pessoa passe a ter uma cor uniforme e não fique mais fazendo esse entremeado de cores claras e escuras, tá? A principal forma de tratar essa hipomelanose, nesse sentido, de não pensando nela como uma doença que vai ser curada por um remédio, mas pensando como um problema, um distúrbio do pigmento que incomoda muito aquele indivíduo que nos procura, aquele paciente que nos procura, é a gente propor desse paciente fazer a fototerapia, UVB Narrowband nesse caso específico, porque a gente pode até já evitar que esse paciente tome remédio e venha a ter um efeito colateral desnecessário. O UVB ele é muito eficaz em uniformizar esse tom de pele e vou aqui frisar assim com muita clareza: o UVB Narrowband fototerapia é um tratamento médico realizado numa clínica dermatológica para um problema, um distúrbio ou uma doença dermatológica. A gente não está falando aqui de forma alguma de bronzeamento artificial, que inclusive é proibido no nosso país. Então, estamos falando de fototerapia para tratar esse distúrbio chamado de hipomelanose macular. Então, se você tem,
Se você tem amigo ou amiga que tenha, pessoas ao seu redor que fiquem muito incomodados com isso e que lá no fundo estão sofrendo com isso, manda procurar a gente, manda procurar um dermatologista. A gente vai conseguir tratar, a gente vai conseguir dar uma boa resposta para isso, e essa pessoa, esse paciente, vai conseguir ter uma vida bem mais livre desse sofrimento que às vezes ele está carregando por uma coisa que, se ele realmente quiser cuidar, ele vai conseguir e vai ficar satisfeito, tá bom? Então, um bom dia de trabalho para todo mundo. Vou correr para começar a atender e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.